Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 17. São Miguel, Chanceler do Céu. Grande glória de São Miguel ter o selo de Deus com que assinala seus servos como Chanceler do Céu. Dizem também alguns autores que São Miguel tem este ofício de signífero, porquanto é o mesmo que Chanceler e Selador, porque ele tem o selo de Deus com que marca e assinala os eleitos, o que faz com a cruz, como se dá a entender no Apocalipse, onde se introduz este glorioso Espírito com este sinal do Deus vivo, mandando aos demais anjos, ministros da justiça de Deus, que não façam mal na terra, nem no mar, até que se assinalem e marquem os servos do Senhor, para que se distingam os maus e os anjos executores do castigo divino conheçam os justos. Esse sinal e marca será feito por São Miguel, maravilhosamente, verdadeiramente, ainda que invisivelmente, como tem por provável o nosso concílio. E lemos nas histórias eclesiásticas alguns servos de Deus, nosso Senhor, marcados desta forma. Enas Silvio escreve que Venceslau, rei da Boêmia, quando estava na corte do imperador Otão, alguns o desprezavam por seu grande recolhimento. Mas uma vez o imperador viu que se lhe apresentavam os anjos, marcado com uma cruz de ouro, com o que ele fez o imperador grandes honras, sentando-o junto a si e dando-lhe muitos dons. Também o rosto, que por ministério de anjos ficou gravado com uma espiga, do insigne mártir Henrique Garneto, de nossa companhia, tinha uma cruz impressa na fronte em meio de uma estrela. De qualquer forma, a cruz é o sinal de Cristo nosso Redentor, não somente porque seus servos hão de estar marcados com ela, senão porque o próprio Cristo, diz Ruperto, será por ela marcado pelo Pai Eterno. Assim entende o que Jesus Cristo, falando de si, no sacramento que é o pão da vida, disse: Unc enim pater significavit Deus, que Deus selaria este pão, e o modo do selo indica o profeta, quando disse que entraria o madeiro no pão, isto é, a cruz, como entende Tertuliano e outros padres. E assim, diz Ruperto, marcou com seu selo que é a cruz, e sem dúvida nenhuma, Cristo ficou assinalado com a marca de sua morte de cruz, pelos sinais das chagas que nela lhe imprimiram. Ora, o que o Pai Eterno fez com seu Filho natural, isto São Miguel tem por ofício fazer com seus filhos adotivos, assinalando-os de alguma forma com a cruz de Jesus Cristo, nosso Redentor. Como isso se dará, Deus o sabe. Mas se houvesse cooperação de alguma criatura, na impressão do caráter que se dá no batismo, na confirmação e na ordem, São Miguel, sem dúvida, seria o mais digno instrumento de Deus para isso. O certo é que a Igreja diz coisa muito profunda quando chama São Miguel signífero. Também o evangelista São João, em seu Apocalipse, e Ezequiel, em sua profecia, denotam um grande mistério quando nos propõem que serão marcados os servos de Deus com o sinal de tal, que é a cruz, e que isso se faz por mão angélica. No que é muito de reparar que o anjo, que o profeta Ezequiel introduz, não selou ninguém, isto é, não imprimiu o sinal da cruz, senão que o escreveu com tinta, sinal que pode se apagar. Mas São Miguel nos é proposto por São João, selando e imprimindo, não escrevendo, porque o selo penetra e seu sinal não sai, senão que está no profundo e não é capaz de apagar-se. Isto mostra bem a grande diferença que há entre a lei escrita e a lei da graça. Porquanto na lei escrita não houve sacramento que com graça imprimisse caráter na alma. O que houve foi a marca da circuncisão, que foi sinal exterior, o qual se havia de apagar e abrogar. Mas na lei da graça, o sinal dos cristãos não o temos exteriormente no corpo, senão interior e profundamente no espírito, não escrito, porque não se há de apagar, senão assinalado e marcado, porque é indelével. Pelo menos, é muito para reparar que no Antigo Testamento vejamos que os anjos escreveram muitas vezes, porém nunca no Novo, antes na ocasião que dissemos, quando foi necessário que se notassem os servos de Deus.
Havendo-se feito isso no Antigo Testamento com tinta e pena, não o quis fazer assim o arcanjo São Miguel, mas com selo. Alguma razão para isso poderia ser que, assim como a lei antiga se escreveu em tábuas quando se a promulgou, a nova se deu não a escrevendo, mas imprimindo-a nos corações. Assim os anjos, acomodando-se às vantagens da lei da graça, não se dignam de mostrar que escrevem em seu tempo, senão São Miguel, como príncipe deles. Por isso e por seus súditos, procura que se imprimam nos corações e se selem na alma os mandamentos divinos e conselhos evangélicos e outros grandes conhecimentos, com que eles assinalam e distinguem os servos de Deus dos pecadores. Este cuidado particular terá São Miguel, desde que alguém se batiza e tem conhecimento de Cristo. Não se pode negar que nos batizados tem alguma função particular este patrono, protetor e príncipe da Igreja, como nos que entram de novo debaixo de seu patronato. Em sinal do que foi São Miguel, como diz Pantaleão, aquele anjo da piscina que, movendo as águas, dava saúde ao que primeiro entrava nelas, o que foi também sinal do sacramento do batismo, que em pouco tempo seria instituído por Cristo e se tornaria a porta da Igreja Evangélica, cujo patrono também seria São Miguel. E para a profecia mística disto, Deus ordenou que precedesse pouco antes aquele estupendo, embora ordinário, milagre da piscina, do qual São Miguel foi autor. Como também é assessor nas águas do batismo, cooperando nos batizados a alguma graça e favor de Deus, ou por santas inspirações, ou da maneira que Deus conhece, para anotá-los por servos do Senhor, com a cruz e mortificação de Jesus Cristo, cujo símbolo é a submersão do batismo em forma de cruz. Quero dizer que cooperará com suas intercessões e boas inspirações a que cumpram os fiéis o que se nos diz nos cantares. Põe-me como selo em teu coração e como selo em teu braço, para que imprimamos Cristo em nossa alma e o imitamos em nossas obras. Por isso deixemo-nos selar e cravar por este glorioso Espírito. Finalmente advirto que se proporciona muito com o ofício de selar e imprimir a marca insígnia de Cristo, o terem sido impressas as chagas do seráfico São Francisco por meio de São Miguel, como disseram alguns, ou, o que tenho por mais ajustado à verdade, em hábito e forma de São Miguel, pelo próprio Cristo. O certo é que lhe valeu, para tão grande favor, a devoção a São Miguel, cuja quaresma estava em tempo jejuando o Santo Patriarca em honra do seráfico arcanjo. E se nós o obrigássemos com semelhantes serviços, não deixaríamos de experimentar por sua intercessão algum fruto da paixão do Senhor. Capítulo 18. São Miguel, luz e confiança das almas. Grande ofício de São Miguel em apresentar os predestinados para o céu. Basta colocá-los em posse da glória, e quanto ele ajuda as almas na hora da morte. Tampouco é ofício de pequena autoridade e confiança, o que também Deus encomendou ao seu servo fiel e querido Espírito São Miguel, de apresentar no céu as almas dos justos, pelo que diz a Igreja em seu ofício. Vem Miguel com multidão de anjos, a quem Deus entregou as almas dos santos, para que as leve ao paraíso. Em outra parte, introduz a Deus dizendo: Arcanjo Miguel, eu te constituí príncipe para que recebas todas as almas. E no ofertório da missa, ela reza a Deus dizendo: O alferes São Miguel as apresenta na luz santa, isto é, na glória. Parece que, assim como chefes de alguns colégios, igrejas e comunidades têm direito de apresentar os que quiserem para que neles entrem, assim também foi dado a São Miguel, como patrono da Igreja, o privilégio de apresentar os que hão de entrar na Igreja triunfante. É grande glória de São Pedro ter as chaves do céu, mas São Miguel tem direito para que a abram e dê entrada a todos os que ele apresentar. E já que ele não tem as chaves do céu, tem sua entrada aberta e livre. São Miguel não tem as chaves do céu,
porque não o quer fechado, por sua grande piedade para com o gênero humano, mas tem as chaves do inferno, como se diz no Apocalipse, porque não o quer aberto, para que não saiam de lá os homens. Apocalipse 12. E assim, lemos que o uso que teve dessas chaves não foi outro que fechar o inferno e selá-lo, pelo que diz São João, que depois de haver algemado Lúcifer e o lançado no abismo, fechou e selou o inferno sobre ele. Esse ofício de apresentar as almas no céu, São Miguel merece por sua grande caridade para com o gênero humano, pelo qual lhe foi concedido por Deus, que já lhe ordenou expulsar os homens do paraíso, execução de tanto rigor. Ele também fosse quem os restituísse ao paraíso celestial. E sem dúvida, quando este caritativo espírito se viu obrigado a expulsar em Adão todo o gênero humano daquele lugar de deleites a este vale de lágrimas, pediria sua restituição muito aperfeiçoada a Deus, que costuma remediar as coisas pelos mesmos instrumentos mediante os quais se perderam. Outorgou-lhe que fosse meio para introduzir os homens no céu, já que o foi para desterrá-lo do paraíso. Bem disse São Pedro Crisólogo, que se separa a saúde do homem por meio das mesmas linhas, porque se a perdeu. São Bernardo, na mesma conformidade, diz: por onde veio a enfermidade, entre o remédio, e pelos mesmos passos a vida siga a morte, a luz siga as trevas e o antídoto o veneno. Esse é o estilo da providência divina. E assim como ela quis que o mesmo Elias, que fechou o céu para que não chovesse, o abrisse e não perecesse de sequidade a gente. Quis que São Miguel introduzisse o mesmo Adão que tirou do paraíso e que a todos os demais homens, filhos seus, da mesma forma, os colocasse e apresentasse lá. Isto é o que sente a Igreja quando diz aquelas palavras: Signifer Sanctus Michael representates eas in lucem sanctam, onde alguns notam a palavra representat, que a Igreja usa e que em rigor quer dizer apresentar uma segunda vez, porque São Miguel apresenta e oferece a Deus as almas, dedicando-as a seu serviço, dispondo-as para muita graça e endereçando-as à glória, até que finalmente as põe em posse dela e as introduz nos céus, apresentando-as na Igreja triunfante, como as apresentou na militante pelo batismo, como já dissemos. O caminho dos filhos de Israel, desde o Egito até a terra prometida, foi figura do caminho espiritual dos que saem deste mundo para a glória, que é a terra que Deus nos prometeu. E assim como São Miguel foi quem guiou os israelitas até introduzi-los na terra prometida, assim também é ele quem nos há de introduzir no céu, apresentando-nos lá. A forma como São Miguel faz esta apresentação é declarada por uma história que é contada por muitos autores. Indo certo monge de sua solidão a uma cidade, encontrou-se com um pobre homem enfermo e já para morrer, o qual estava no meio de uma rua. E, movido de compaixão, permaneceu com ele por um dia. Quando chegou a hora de sua passagem, viu o monge que São Miguel e São Gabriel desciam pela alma daquele mendigo, por ser grande servo de Deus, e colocando-se um à direita e outro à esquerda dele, esperavam que aquela alma deixasse seu corpo. Porém, como se tardasse muito, São Gabriel disse a São Miguel que acabasse já de receber aquela alma para que fosse embora com ela. São Miguel respondeu-lhe: temos mandato de Deus que este homem morra sem pena, nem dor, e assim não se lhe pode fazer força. E exclamando a Deus disse: Senhor, que quereis que seja feito a esta alma, visto que não termina de sair do corpo? Logo ouviu-se a resposta de Deus que dizia: eu hei de enviar Davi com sua harpa e os músicos de minha celestial Jerusalém, para que a sua música e melodia morra suavemente. Logo surgiu uma harmonia de celestiais músicos que, colocados ao redor do enfermo, cantaram suavissimamente hinos divinos, e entre estes celestiais cânticos, o pobre morreu com grande doçura e sua alma foi recebida nas mãos de São Miguel, que a levou imediatamente ao céu com grande alegria de todos aqueles músicos divinos.
João Turpino, na vida que escreveu de Carlos Magno, diz que estando ele celebrando missa de defuntos, diante do próprio imperador Carlos, foi arrebatado em êxtase e ouviu uma música celestial de anjos que estavam subindo aos céus, e entretanto viu uma esquadra de demônios muito negros que vinham com grande algazarra como soldados que obtiveram alguma presa. Ele lhes disse: Que levais? Ao que responderam: Levamos a alma de Marcírio aos infernos, porém São Miguel leva a alma de Rolando ao céu com as de outros cristãos. E isso João assegurou ao mesmo imperador ao terminar a missa. A Santo Arnulfo, São Miguel apareceu com muitos outros anjos, prometendo-lhe que ele apresentaria sua alma na vida bem-aventurada. Também se diz na vida de Santo Alexandre Mártir que ele ouviu uma voz do céu que lhe disse: Vem e descansa com teus pais, próximo de ti tens o reino dos céus, e o príncipe dos anjos Miguel te há de receber, para que te seja dada a coroa que mereceste. Sobretudo, é o que diz São Gregório Turonense, haver sucedido na hora da sacratíssima morte da Virgem. Jesus, nosso Senhor, veio com seus anjos e, recebendo sua alma, entregou a Miguel, ou seja, para que ele a levasse aos céus e a representasse aí, não querendo Jesus Cristo deixar de dar a São Miguel esta grande honra de fazer tal ofício, mesmo com sua Santíssima Mãe. Confirmação do mesmo é o caso de salutar doutrina em favor da observância religiosa contada por Tomás de Cantiprato, a respeito de um frade dominicano chamado Comano, a quem foi permitido, por seus superiores, andar com hábito de secular, como fazem os da companhia entre hereges, porém com obrigação de seus votos. Sucedeu que lhe deu um dia uma túnica velha à sua lavandeira, sem haver pedido licença para isso. Caiu em uma enfermidade tão arrebatadora que, sem haver recebido os sacramentos, estava já por morrer. Sobreveio-lhe uma grande multidão de demônios que queria arrebatar-lhe a alma e levá-lo ao inferno. Porém Miguel socorreu-o com uma claridade e resplendor admirável, que, animando o enfermo, lhe disse: Filho, não temas, eu sou Miguel, e te hei de defender dos demônios. À vista de Miguel, os espíritos malignos fugiram, ficando apenas um, mais atrevido, que com os garfos de um tridente queria levar aquela alma pela túnica que lhe havia dado. Porém, ao mandato e repreensão de São Miguel, deixou-a e o glorioso espírito tomava já a alma do religioso para levá-la consigo ao céu, cumprindo com seu ofício. Mas, por ordenação divina, Comano ficou vivo para que desse bom exemplo com emenda de seu passado e convertesse depois um grande número de gente que ele converteu. Nessa história, ainda que não tenha chegado a efeito isso, vê-se como está a cargo de São Miguel apresentar as almas ao céu e como para isso ele ajuda os que morrem no momento de maior aperto, que é a hora pelo que o temem, sobremaneira, os demônios, neste momento. E assim, em um caso horrível que Santo Agostinho conta, de uma alma pecadora, a quem estavam esperando os maus espíritos para levá-la ao inferno, quando saísse de seu corpo, diz que um daqueles príncipes malignos das trevas estava tremendo e sobressaltando-se por receio de que porventura viesse São Miguel e a defendesse e lhes tirasse a presa das mãos. A solicitude deste diligentíssimo espírito estende-se também quanto à salvação dos homens, em preveni-los com respeito ao dia da sua morte, avisando-o de antemão a algum servo de Deus. E assim apareceu ao abade Caprácio, revelando-lhe que dentro de 2 dias havia de morrer, para que se dispusesse. Estando São Vilfrido a morrer, veio visitá-lo São Miguel, vestido de uma estola branquíssima, e deu-lhe saúde milagrosa, advertindo-o que depois de 4 anos morreria, e que então tornaria a visitá-lo. Também avisou a São Guduvalo, 10 anos antes de sua morte, determinando-lhe o tempo fixo de sua partida. O imperador Otão II, quando esteve em Gargano, soube da boca de São Miguel quando havia de sair desta vida. Frontósio Anacoreta foi prevenido da mesma forma, e São Miguel ofereceu-lhe vir-lhe acompanhar por anjos.
da venerável irmã Cristina, que se conta que em uma quaresma, estando cuidadosa do dia de sua morte, se seria para a Páscoa da ressurreição, foi arrebatada em êxtase a um lugar ameníssimo, onde viu um altar de grande decência e diante do altar uma pessoa de suma autoridade e juntamente com uma inestimável formosura, a qual lhe disse que era quem apresentava as almas diante do Senhor e apresentava também as de seu mosteiro, mas que ela não morreria por então, mas na Páscoa seguinte. Sucedeu como o glorioso São Miguel lhe disse, tendo ela se disposto para uma feliz morte, comungando quase todo dia. No purgatório, São Miguel também favorece os fiéis, e assim a alma de um modesto mancebo chamado Wilhelmo, de quem escrevem alguns autores, estando detida de ver a Deus, apareceu a um devoto monge, pediu-lhe que, para sair de sua pena, lhe fizesse celebrar uma coleta de São Miguel. Indício do mesmo é esta outra história. Certo homem que havia prometido ir visitar o monge e templo de São Miguel de Abrinca, mas morreu antes de cumpri-lo. Apareceu então a uma filha, ordenando-lhe que o cumprisse por ele, e para obrigá-la mais a isso, apertou-lhe a mão dizendo que não poderia abrir a mão e estender os dedos até que houvesse colocado em prática o que lhe ordenava. Ela fez sua peregrinação com sua mão fechada e pegados os dedos, até que, ouvindo missa naquele sagrado templo, imediatamente se lhe despregaram os dedos e sua mão se abriu como antes. Oh, quantos títulos há de venerar este glorioso espírito! Devemos fazer-lhe 1000 serviços, pois não somente sua estupenda dignidade e santidade nos obriga a isso, senão nossa necessidade mesma. E a maior necessidade de todas é aquele momento em que está a eternidade, em função do qual temos que fazer súplicas a São Miguel.